Muito bem, muito obrigado a presença de todos aqui no nosso ciclo de palestra do agronegócio. Obrigado, professor Rafael Marqueto, pelo tempo, disponibilidade. Não é fácil conseguir um tempo, professor Rafael. O Rafael vai conversar com a gente hoje sobre formação de preço e mercado futuro de commodities. Ele vai se apresentar a vocês. No dia 11 de setembro, nós temos o professor Fábio Calcini, que vai falar sobre controvérsias e perspectivas da tributação no agronegócio para empresas exportadoras. E fechamos o nosso ciclo de palestras no dia 9 de outubro com a professora Sinara Neves, que vai discutir explorando desafios e oportunidades nas exportações do agronegócio brasileiro, do café às flores ornamentais. É um ciclo de palestra que nós preparamos aí para quem quer se aprofundar com esses temas importantíssimos, relevantes do agronegócio, e que eu espero que todos aproveitem bem esse evento. Lembrando que precisa participar das 3 palestras para receber o nosso certificado da Fundace sobre o ciclo do agronegócio, né, sobre gestão do agronegócio. Eu sou Paulo Miranda, eu sou um dos coordenadores, o outro coordenador é o professor José Carlos Lima Júnior, que não está presente, deve estar passando aqui por cima, né, chegando de viagem, mas provavelmente na próxima palestra ele também estará presente. Pediu aí para considerar as desculpas, Rafael, dele não poder estar presente para assistir sua palestra, mas se ele tiver até o horário do final perto do computador, ele diz que vai entrar para assistir. Então, Rafael, Obrigado. deixo a sala aí contigo e vamos em frente. Obrigado, professor. Primeiramente, assim, começo pedindo desculpas pelo postergação, né, desse nosso bate-papo, né? Infelizmente, quando foi agendado previamente, eu tive uma virose muito forte, fiquei realmente debilitado. Então, se fez necessário essa postergação. Falando rapidamente sobre quem é o Rafael, né? Eu sou formado na FEA Ribeirão, né? Então, estar em contato e ser hoje um professor da Fundace para mim é um prazer. E no começo de carreira eu fui muito focado na parte acadêmica, né? Trabalhei no programa de agronegócio da USP com o professor Marcos Fábio por alguns anos, mas depois eu enveredei pelo lado do mercado mesmo, né? Não segui a parte acadêmica como principal ocupação, mas sempre foi uma paixão e depois de formado eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em, em comércio exterior e depois, posteriormente, eu fiz ainda um mestrado, né, na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Tenho um pouco mais de 20 anos de carreira no agro, e desse pouco mais de 20 anos já está fazendo 15 anos que eu estou realmente no setor de açúcar e etanol, já focado na parte comercial de commodities agrícolas. Como o professor Paulo já colocou, é um ciclo de palestra de gestão do agro, né? Essas duas áreas que a gente vai tratar rapidamente aqui hoje nesse bate-papo são duas matérias do nosso MBA de agronegócio, né? Então, formação de preços de commodities é uma matéria e uma segunda matéria é mercado futuros. É, é, Em ambas, eu sou o professor convidado de mercado, né? A gente tem um formato muito legal do MBA de agronegócio, que realmente, para mim, quando eu fui convidado, foi uma feliz surpresa, né? Que realmente eu considero isso um diferencial, né? Então, todas as matérias são divididas, então, cada matéria tem um professor de mercado, né? Com carreira focada no mercado, e tem um professor de carreira da USP, da FEA Ribeirão, ou de outra localização da USP, né? Que então a gente consegue fazer bem esse bate-bola, que eu acho que é tão importante, essa junção da academia com a prática do mercado. Então, eu acho que realmente é um diferencial. Então, sim, vamos lá, para alinhar as expectativas, né? Eu fiz um compilado das do que é importante
para a gente ter uma visão inicial de como se formam os preços das commodities e quais são as ferramentas que o mercado futuro nos dá para gerenciar esses riscos de preço. Então, assim, são o básico que a gente aprofunda nessas duas matérias, com muitos exemplos, muitos estudos de caso, muito trabalho prático, mas aqui eu vou me esforçar para passar o mais rápido possível com todos esses milestones importantes para o entendimento, e a gente vai chegar lá no fim com uma visão geral de como funciona a gestão de risco de mercado, né? Então, vamos lá. Foi. Então, assim, começando basicamente, né, o que são commodities, né? Então, commodities são todos os produtos que não são diferenciáveis, né? Então, realmente, são produtos que geralmente é primário, né? Não tem muita industrialização, e a produção é alta escala, são produtos que você compra em qualquer lugar do mundo na teoria, ele tem um padrão determinado. Acho que aqui todo mundo sabe, mas eu acho que é importante passar, né? É um assunto muito relevante para o Brasil, né? A gente é líder aí na cadeia do agro para muitas commodities agrícolas, né? Então a gente é o maior produtor mundial de soja, de café, suco de laranja, açúcar, né? E também é maior exportador na maior parte dessas commodities. Então isso é muito importante para para o negócio, mas para o Brasil ainda é um assunto de extrema relevância. Passando basicamente um pouco de teoria, né, na função do preço, porque é uma coisa que às vezes a gente não consegue linkar e na questão de commodities, é importante a gente ter esse contexto, né? O preço, ele é um mecanismo de mercado que ele busca sempre o equilíbrio de mercado. Então, de acordo com o preço daquele produto, dessa commodity no caso, né, você vai ter uma massa de empresas ou produtores ou outros agentes que têm uma disposição para produzir, e de acordo com esse preço, você também vai ter uma massa de demanda. Então, outras empresas, consumidores, que realmente têm um willingness to buy de acordo com aquele preço. E o preço, ele traz uma informação de mercado buscando sempre o equilíbrio dessa oferta de um lado com a demanda do outro. E é importante entender um pouquinho sobre a elasticidade, né? Que é como a demanda responde às mudanças de preço. Então, é uma questão que a gente vê assim, um exemplo, né? No celular. Se você tem um celular da Apple, que é um celular que tem um valor agregado, uma imagem, você pode ter uma mudança de preço relativamente grande. Talvez você não vai ter um impacto tanto nessa demanda, porque o consumidor ele compra aquilo já com outros atributos que não só a utilização daquele produto pura e simplesmente, né? Ele tem vários agregados ali nessa disposição do cliente, do consumidor de comprar. Já commodity não. Já commodity elas são muito inelásticas, né, na questão da indústria, então não se importa muito de marca, quem produz e você não consegue ter uma diferenciação de preço com o vizinho, um programa de marketing melhor ou com um trabalho de agregar algum tipo de valor que o cliente realmente não tem uma disposição de pagar por aquilo. Por outro lado, geralmente ela tem uma elasticidade muito grande na questão do produto como um todo. Como que quer dizer isso? Na parte da indústria. Por exemplo, né, se a gente tem um aumento de preço do petróleo por N condições, você vai ter um impacto na demanda pequeno, porque há necessidade de consumir aquela commodity para se gerar outros produtos. Então, a gente tem essa questão de elasticidade muito diferente entre a indústria e entre as empresas, a marca propriamente dita. Então, entrando na formação de preço da commodity agrícola, né? Então, como que a gente forma o preço? Quais são essas peças do quebra-cabeça que no fim do dia vai desembocar no preço final daquela commodity? Então, a gente tem
A primeira questão é a oferta, né? Produção, o que que impacta nisso? A demanda daquele produto, os estoques e os fluxos comerciais, o ambiente macroeconômico e a especulação financeira. Vamos correr rapidamente agora cada um desses pontos para a gente entender um pouco mais cada um deles. Então, oferta, né? Eu acho que o básico é o custo de produção, né? Então, realmente, se você tem um custo de produção, pegando um exemplo do petróleo, de $10, $15 em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, e custo de extração de $60 nos Estados Unidos, todo esse equilíbrio de preço do custo da produção propriamente dito, ele vai impactar no preço do produto, né? Então tem o clima, na questão agrícola, eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem o clima afetando diretamente essa expectativa e essa produção. Então, a gente viu agora, recentemente, essa seca e essas queimadas que a gente está tendo no interior de São Paulo, como que ela está impactando na oferta desse produto. Então, realmente, essa questão climática é muito importante e cada vez mais difícil de gerenciar. A gente não tem mais um normal, um padrão de clima, né? Então, toda essa variação climática ela tem um impacto na produção agrícola, porque realmente a água e o solo são dois ingredientes primordiais para qualquer produção, né? Então, tem os níveis de produção e expectativa, né, dos países, porque muita questão quando a gente olha o mercado futuro, não é só o que está acontecendo, mas qual é a expectativa que vai acontecer no futuro. Então, se hoje a gente tem uma produção menor, por exemplo, de cana-de-açúcar, né, e que está impactando o mercado no curto prazo, no ano que vem já há uma perspectiva, né, de acordo com o clima esperado, as áreas plantadas, os investimentos nos canaviais. Então já há uma expectativa de produção para o ano que vem. E essa expectativa ela já constrói o preço da curva do mercado futuro. Então, a cadeia de valor também é importante, né? A gente tem que analisar isso, quais são os players, quantidade, localização, porte. Quanto mais diversificado, mais pulverizado, é mais difícil de ter algum controle de preços na cadeia, mas a gente tem aqui no Brasil um exemplo claro, né, do mercado de laranja, né, do suco de laranja, que a gente tem poucos grandes players que compram essa laranja. Então, esses grandes players têm uma capacidade muito maior de intervir no preço do mercado mundial de laranja, porque eles são os maiores exportadores, os maiores compradores, então realmente tem um poder muito maior, né? Se o produto é estocável, ciclo de produção, sazonalidade, todo esse tipo de informação e de como funciona cada mercado, cada produto, cada cadeia de produção é muito importante. Então, assim, a gente tem hoje no etanol, por exemplo, né, que o Brasil é um grande produtor, o segundo maior produtor hoje foi ultrapassado pelos Estados Unidos, e, historicamente o etanol é produzido pela cana-de-açúcar, mas nos últimos anos a gente viu, né, a entrada cada vez mais forte, o investimento cada vez maior do etanol de milho. Isso mudou completamente o mercado de etanol. Por quê, né? A cana-de-açúcar ela tem uma safra, que é geralmente de abril a novembro, e a produção acontecia nesse período, né? Acontece nesse período, e na entre-safra é produto advindo de estoques. Já o etanol de milho, né? O milho ele pode ser estocado com mais facilidade, né? Em silos e no Brasil todo. Então, essa sazonalidade mudou um pouco, porque na entre-safra da cana, que não tinha um etanol novo, digamos assim, hoje você tem uma possibilidade de etanol de milho. Então, se naquele momento o preço subia demais por alguma choque de demanda, por exemplo, né, tem uma demanda maior, o preço subia porque não tinha como produzir novo etanol naquele momento. Agora já não, agora já tem o de milho. Então, assim, tem todos esses tipos de características de cada cadeia que é muito importante a gente analisar.
Financiamento de produção, né? Se financiamento é escasso ou não, isso também afeta na oferta, afeta no preço, né? A competição entre culturas é uma coisa que a gente tem que sempre estar olhando, porque a gente pode olhar, tem áreas que às vezes a cana tá boa, o preço da ATR tá bom, tá propício para o produtor rural investir e ter uma margem boa com cana-de-açúcar, legal. Porém, a soja deu uma quebra nos Estados Unidos, uma quebra na Argentina, e a gente viu a saca subir de 130 para R$ 180, por exemplo. Então, mesmo a cana estando remunerando bem, a soja pode estar melhor naquele momento. Então, a gente tem essa competição entre culturas que sempre tem que ser analisada. Claro, a gente não consegue fazer um swing muito grande, é marginal, mas isso impacta também nos preços, né? As políticas públicas e os programas de incentivo, situação e estratégia do produto, e situação econômica também e política dos países produtores. A demanda também, obviamente, é o outro lado da moeda, né? Então, o nível de consumo, né, está aumentando, está diminuindo, a elasticidade do consumo, o produto é essencial, tem substituto. Então, assim, a soja, qual que é o substituto para a soja? Açúcar, né? A gente tem o açúcar, a gente tem a frutose de milho, que é um substituto. Então, por mais que assim, uma empresa que produz, por exemplo, biscoito, ela tem uma dificuldade grande de fazer essa troca. Então, ela vai comprar o açúcar independente do preço na teoria. Mas, por exemplo, uma empresa que faz bebidas, né? Uma Coca-Cola, por exemplo, ela consegue trocar. Então, a Coca-Cola no Brasil é adoçada com açúcar. A Coca-Cola nos Estados Unidos é adoçada com frutose de milho. China consome muito frutose de milho, porém, se o preço do açúcar estiver mais baixo, ele faz essa troca. Então, tudo isso é importante, né? Há tendências de consumo, muito essa questão de saudabilidade, a questão de usar mais produtos processados ou não, toda essa questão de como vem o consumo de cada produto é importante analisar. E a certificação para acesso a alguns mercados, né? Então, tem alguns mercados que têm a necessidade de ter certificações, de ter padrões de qualidade e tem uma rigidez maior, e isso gera barreiras de entrada. Então, tudo isso é interessante você olhar. Então, um produto que tem uma certificação de boas práticas de direitos humanos, de socioambientais no geral, né, de não desmatamento. Se você tem uma certificação dessa, você consegue, às vezes, acessar alguns mercados e com isso você consegue ter algum prêmio diferente para esse produto. Os estoques e fluxos comerciais, né, então a gente tem que analisar a liquidez dos mercados, os estoques dos países exportadores e importadores, nível de preço do produto, né? Então, assim, o que é interessante, o que a gente tem que saber? Por exemplo, a China é um grande importador de commodities como um todo, seja soja, seja açúcar. Então, se esse país está com um estoque grande, quando o mercado ele tem uma necessidade menor de recompor esses estoques, teoricamente, ele vai esperar esses preços estarem mais baixos para poder entrar no mercado para recompor esses estoques. Se o estoque dele está baixo, ele tem um nível alarmante de estoque, independente do preço, ele vai estar no mercado ativo comprando. Então, toda essa questão é importante a gente entender e analisar. Nível de preço do produto, né? Então, obviamente, às vezes um produto está muito descolado daquele custo de produção, né? Então, ele vai ter um consumo menor e isso também impacta na formação de preço. O tamanho de mercado de exportação, né? Então, assim, tem uma commodity X que tem um mercado, tem um consumo de 100 milhões de toneladas. Porém, cada país produz seu próprio consumo interno. Então, você vai ter um fluxo comercial muito baixo. Então, você não vai ter uma dependência e um swing de preço muito grande, na teoria. Por outro lado, se você tem um mercado muito concentrado, como é o caso do açúcar, né, que o Brasil supre 65% do mercado mundial todo, se você tem uma quebra de preço uma quebra de produção no Brasil, você vai ter um impacto de preço muito grande. Então, o mercado mundial todo vai sofrer muito. Carrego dos estoques, né, qual que é o preço do mercado futuro, se realmente faz sentido
comprar e carregar, incorrendo nos custos financeiros e de logística, né? Os custos da logística internacional, isso impacta muito. A gente viu o mercado travando na pandemia, né? Com a explosão dos fretes marítimos, né? Tudo isso impacta. Acordos internacionais e barreiras de importação e exportação sanitária, fitossanitária e etc. O ambiente macroeconômico também é importante a gente analisar. A taxa de juros, né? Porque hoje a gente está com uma taxa de juros mundial muito alta, né? Isso faz com que o investimento em commodities fique menos atrativo. A liquidez, a gente viu também na pandemia, muitos mercados, Estados Unidos injetando muito dinheiro na economia mundial, com mais dinheiro rodando, né? Circulando. Você também tem uma possibilidade de investimento maior dos fundos especuladores em commodities. Então, isso também impacta preço. Nível de investimento em renda, câmbio é importantíssimo, né? Principalmente dos principais países produtores, né? Então, no Brasil, por ser um grande exportador, a cotação do real ela impacta muito no nível de produção e de preço no mercado mundial. Políticas econômicas, um momento aí riscon, momentos risk-off, que está ligado ali com o nível de investimento, taxa de juros, liquidez, são todos vasos comunicantes, né? Então, tem uma guerra qualquer no Oriente Médio, que não está nem perto de soja, nem perto de açúcar, nem perto de suco de laranja. Porém, o mundo entra num momento risk-off e é natural que os investimentos saiam das commodities, qualquer que seja, não só agrícola, e vá para renda fixa ou principalmente nos papéis do Tesouro Americano, que são mais considerados mais investimentos de riscos mais baixos. Então, tudo isso impacta no preço das commodities. Guerra, desastre climático, acidentes, enfim, tanto, tanto em locais que têm essa produção, quanto em ativos logísticos. Os fundos especulativos, né, então a gente vê, desde o começo dos anos 2000, um aumento muito grande do mercado financeiro impactando no preço das commodities. Então, os tipos de fundos, tem dois tipos de fundos, né? Os indexados, que estão sempre comprados e tem uma função mais, digamos assim, de poupança, né, onde as carteiras são pré-definidas, os fundos compram essa commodity e meio que mantém essa posição. Já os especulativos, ele tem uma liberdade maior de entrar comprado, entrar vendido, ter posições maiores em cada tipo de commodity de acordo com o seu gestor. Então, esse fundo especulativo, propriamente dito, ele tem uma facilidade muito maior de mover o mercado. Porque esses fundos, eles rodam 15, 20, 30 vezes o fluxo comercial do físico. Ele gira mais tudo depende de cada tipo de commodity, mas ele gira de 10, 15 até 30 vezes o valor dos ativos que são comercializados propriamente dito. Então, imagina, se você tem um mercado aí de 100 mil toneladas de um produto, no papel, na bolsa, ele pode rodar 30 vezes esse montante. Então, sem dúvida, impacta demais qual posição que esses fundos estão tomando. Então, é uma questão de que tem que ser acompanhado pelo gestor de risco de mercado, qual que é a posição comprada, vendida e a líquida desses fundos, né? Então, como coloquei, tamanho da posição e a commodities e outros ativos correlatos, né? Então, como coloquei, o câmbio, o real geralmente ele é inversamente proporcional aos preços das commodities, que o Brasil é price maker, ou seja, que o principal, a produção principal ou exportação principal, propriamente dita, sai do Brasil. Então, se o real valoriza ou desvaloriza, geralmente tem um impacto inverso no preço dessa commodity, porque com o real mais desvalorizado, o agricultor brasileiro vai estar recebendo mais para produzir aquela commodity. Claro que é impossível a gente isolar, né? O mercado são todos vasos comunicantes e cada mudança dessa impacta em muitas coisas. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que olhar. E os períodos de rolagem também é importante, um pouco mais no detalhe, mas os fundos, geralmente, os fundos eles não recebem produto, né? Então, se ele está comprado numa commodity,
chegando no final ali da expiração do contrato, ele vai vender essa commodity, mesmo que ele compre no contrato seguinte ou não, mas esse tudo impacta no mercado. Então, assim, a gente passou um pouquinho nesses pontos, né? Desculpa aí, tá um pouco rápido, né? A gente não consegue entrar muito no detalhe, porque, como eu coloquei, o objetivo aqui é passar rapidamente todos esses conceitos que são explorados mais no detalhe nas aulas, mas, assim, e 1 hora é pouco tempo. Então, eu estou passando um pouquinho rápido e depois, no fim, a gente vai ter os 15 minutos de conversa, de questões de trocar ideia, talvez eu possa voltar mais de alguma coisa que os senhores achar necessário. Então, legal, a gente passou em o que impacta na formação de preço, né? Então, quais são os tipos de contrato de venda que a gente tem, né, para começar a gerenciar esse preço? Tem as vendas de spot, que é um acordo bilateral, flexível, o preço da hora é a venda do dia a dia, né? Você vai lá e compra um produto, o preço do dia é aquele, e você tem total liberdade para negociar qualquer cláusula contratual com sua contraparte. O contrato a termo já é o contrato futuro propriamente dito, né? Ele ainda é um contrato bilateral, é um contrato flexível, mas ele já prevê uma entrega de um produto futuro com o recebimento futuro. Ele pode ser uma EDF, né, que a gente acho que o senhor já deve ter escutado esse termo, que é o Non-Deliverable Forward, que é um contrato futuro sem entrega do físico, né? Então, que ele é liquidado apenas de maneira financeira, é, e ele pode ser feito com preço determinado já ou referenciado em algum indicador de preço, seja bolsa, seja um indicador. Aqui a gente tem a Exalco, CPEA, que divulga muitos preços agrícolas no mercado brasileiro. A gente tem outras empresas como Argos, como Platts, que têm indicadores de preços de outras commodities em outras praças, né? Então, esses contratos, ele tem essa trava, já tem esse acordo futuro com preço determinado. Já o contrato futuro, propriamente dito, negociado na Bolsa, esse já é um contrato travado, né? Então, ele é um contrato que já tem quantidade, qualidade, prazo, o local que ele pode ser entregue, o tipo de liquidação, né? Também já é todo definidos em contrato pela Bolsa. A única negociação que você vai fazer é o preço e obviamente, a quantidade. Então, cada contrato ele já tem uma quantidade definida. Por exemplo, petróleo é 1.000 barris, açúcar 112 mil libras, né, que dá 50 toneladas. Então, já tem essas quantidades definidas e você pode comprar 1, 2, 3, vários contratos ou vender. Mas o contrato em si é todo já travado, inclusive seus vencimentos, né? Ele tem uma alta liquidez, porque a bolsa faz esse clean, a bolsa garante, né, o cumprimento daquele contrato, e a gente não sabe a contraparte. A gente vende da bolsa, não sabe quem está comprando. Na verdade, é um livro que é aberto e a gente só vai ter o casamento desse comprador com o vendedor lá na frente, caso essa entrega física aconteça, né? Até a questão hoje em dia de entrega física já é cada vez mais raro. A maioria dos contratos de commodities agrícolas não tem opção de entrega física. As liquidações são sempre, em sua maioria, financeira. Mas no caso do açúcar, né, que é o contrato que eu trabalho mais no dia a dia, esse contrato ainda é um contrato que tem a entrega física, o que realmente deixa, digamos assim, o final dele, que a gente fala que é o expiry do contrato, um pouco mais emocionante para saber o quanto daquele monte de papel que a gente vê, né, como ele vai se afunilando até chegar em quem realmente estava querendo receber ou entregar aquele produto. Então, aqui é um exemplo bem basicão, né, do mercado futuro, sem entrar custo de margem, corretagem, financeiro, que a gente vê um pouco mais de detalhe nas aulas, né? Mas aqui só para quem nunca viu e nunca viu no detalhe como funciona. Então, peguei um exemplo básico, né? Se a gente tem o petróleo cotado a $60 por barril, para um vencimento no futuro, né, em alguns meses, e cada contrato são 1.000 barris. Então, uma empresa petrolífera, uma empresa qualquer, compra 10 contratos, ou seja, 10 mil barris. No vencimento da operação,
o petróleo estava 63, certo? Então, aqui é uma liquidação financeira, então ele foi lá e comprou a 60 dólares, certo? No final, a cotação do expire do contrato é 63. Então, ele comprou a 60, ele vai vender a 63. Ele tem um resultado financeiro desse hedge de 3 dólares. Porém, lá no final, o contrato financeiro, o final do contrato, ele converge para o preço de mercado. Então, em teoria, a gente sabe que isso não é tão perfeito, a gente vai entender isso um pouco mais para frente, mas se ele tem um hedge se ele teve que liquidar esses 63 dólares, ele também é apto a comprar no físico os barris a 63 dólares. Então, nesse caso, o que que aconteceu, né? Já chegando ali à liquidação. Ele comprou, no fim, ele compra esse produto a 63 dólares, só que ele tem um resultado financeiro desse hedge de 3 dólares. Então, no final, o net disso, ele vai ter um custo final de 60 dólares, que é o custo que ele hedgeou lá no começo. Então, é basicamente isso. O ajuste financeiro que a gente tem do hedge, seja positivo, seja negativo, ele tende a ser o ajuste necessário para que no mercado físico você compre aquele produto com o mesmo preço que você travou inicialmente no hedge. Essa é a ideia geral, simplificada de como funciona uma operação de mercado futuro. Então, aqui um exemplo que eu peguei da CME, né, que é a Bolsa de Chicago. Esse aí é o petróleo WTI, WTI, né, que é lá dos Estados Unidos, e a gente vê aí as telas do mercado futuro, né? Então, assim, o mercado futuro, ele tem geralmente 2 a 3 anos de liquidez, e cada mês é um código e é uma tela. O petróleo, a gente tem mercado, a gente tem contratos para todos os meses. A maioria das commodities agrícolas não tem. Então, você tem alguns meses você tem esse contrato, outros meses não. Então, aí no caso, a gente vê que o primeiro contrato, que é o vencimento de outubro, né? Que ele expira em final de setembro, ele está com a cotação de 69 dólares o barril, para novembro 68,3, dezembro 67, janeiro 67,50, fevereiro 67,20. Então, para cada mês, para cada tela, a gente tem um preço diferente. Então, geralmente, essa curva futura, né, que é a curva Ford, é formada pelos preços futuros. Como eu falei, os preços são mensais, mas nem todo ativo tem os vencimentos. Cada mês a gente pode falar que chama tela, vértice, você pode escutar todos esses tipos de nomenclatura. O spread é a diferença entre os meses de vencimento de um mercado futuro. Então, olhando aqui, voltando aqui, a gente tem outubro, né? 69,02. O novembro, 68,3. Então, nesse caso aqui, o spread é 70 centavos de dólar. Então, geralmente, o spread positivo é quando o mercado está invertido e o negativo é quando está em carrego. A gente vai ver ali na frente um pouquinho, né? Isso é muito importante entender a curva, sabe? Porque, assim, o mercado normal, né, o mercado padrão, é um mercado em carrego, ou seja, que você tem aquele produto disponível e o custo, ele é basicamente o custo de armazenagem financeiro, né? Então, em mercados de extração, é muito mais normal a gente ver esse mercado em carrego, porque você tem aquele produto, você estoca aquele produto e você consegue segurar aquele produto e carregar. No mercado agrícola, como a gente tem muito impacto e sazonalidade das safras, a gente não necessariamente tem um padrão, né? Tem mercado que às vezes está invertido no começo e depois ele entra em carrego, ele tem uma curva que não é uma reta. E o mercado invertido, como é o contrário, né? O mercado em carrega, o preço vai subindo ao longo do tempo, e o invertido é que o preço vai caindo ao longo do tempo. Esse mercado é basicamente é um mercado que tem uma falta de produto no curto prazo. Então, qualquer estresse de oferta, ele geralmente inverte essa curva, né? O pronto fica mais caro e o mercado de meses
subsequentes, na próxima safra, por exemplo, ele tende a buscar um equilíbrio maior do que busca custos de produção. Então, o mercado, saindo agora do mercado futuro, né, indo para o mercado físico, né? O que é o mercado físico? É um mercado propriamente dito que vai ser tradeado aquele produto. Para trazer esse preço do mercado futuro para o mercado físico, a gente tem o prêmio ou basis, que é justamente a diferença do mercado futuro, que é um preço, geralmente é uma bolsa global. Tem mercados que têm mais de uma bolsa, com trades diferentes, mas no agrícola geralmente tem uma bolsa global de referência. Então, por exemplo, a soja, né, que ela é tradeado praticamente toda, lá, o grosso é na bolsa de Chicago, né? Você tem um impacto global nesse preço. Então, a oferta e demanda global vai impactar com mais assertividade no preço da bolsa. Só que o Premium Basis, ele é um mecanismo, né? Ele é um ajuste de preço para trazer possíveis diferenças para o mercado local. Então, por exemplo, você tem uma super safra na Argentina, nos Estados Unidos, então a China é, vai comprar mais, o preço cai, China compra mais e recebe muito produto dos Estados Unidos. Porém, você tem uma quebra de safra aqui no Brasil. Impacta o mercado, mas como a Argentina, Estados Unidos está produzindo muito, globalmente ainda você tem uma oferta muito maior que a demanda. Porém, localmente, você pode ter uma falta de produto, porque você tem um consumo local que às vezes não consegue ser atendido de maneira adequada. A soja não é um bom exemplo para isso, porque a gente produz soja pra caramba, né? A gente não vai ter problema no mercado local. Mas, por exemplo, se a gente pegar o cacau hoje, que é produzido aí, 70% do mercado mundial é concentrado ali em Gana, Costa do Marfim, um pouco em Indonésia. O Brasil já foi um player importante no passado, hoje é um produtor menor. Então, se você, às vezes, tem uma super safra nesses grandes produtores exportadores, e uma quebra aqui, você vai ter uma variação de bases maior. Então, assim, como coloquei, ele reflete de maneira mais assertiva a demanda e oferta local. Tem a questão de sazonalidade, estoque local, logística portuária, né? Então, às vezes, você tem um diferencial de preço num porto que é mais próximo dos grandes compradores, ou que tem uma eficiência de carregamento melhor. Você pode ter um prêmio por isso, ao passo que uma região que está muito longe dos compradores, ou tem um porto muito ineficiente, que só comporta navios pequenos, você vai ter uma penalidade por isso. Então, todas essas questões de custo também, riscos comerciais é importante. O prêmio pode ser um desconto também, né? E a gente tem esse risco de prêmio, né? Que impacta muito, principalmente as tradings que tomam esse risco, né? Que compram, por exemplo, açúcar aqui no Brasil para levar para a África e eles assumem um prêmio que eles vão pagar para os produtores aqui e vão fazer essa venda meses depois. Então, é um risco que algumas empresas assumem, né? Também tem diferentes qualidades, né? Então, às vezes, uma bolsa, ela precifica um padrão, como eu coloquei, mas, por mais que seja commodity, tem qualidades diferentes, né? Então, a gente vê isso na laranja, no café, muito, né? No próprio açúcar. Então, às vezes, o tipo do produto também muda esse basis. E o câmbio, né? O câmbio é uma variável super importante na formação do preço, né? Então, impacta também no mercado doméstico, principalmente o câmbio dos principais países produtores, eles têm um maior impacto, né? Então, assim, o real, ele tem um impacto maior na Bolsa de Nova York, que precifica o açúcar, ao passo que o real, ele vai ter um impacto muito pequeno por exemplo, na produção no petróleo. O petróleo a gente ainda é um player muito pequeno, então o real ele vai impactar muito pouco, na verdade nada praticamente, na cotação do petróleo, ao passo que na cotação do açúcar
ele realmente é um formador de preço importante. Também afeta os custos de produção, financiamento, né? Toda essa questão que a gente sabe bem por ter um país com tanta volatilidade cambial, né? Então, assim, resumindo, né? De novo, a gente tem pouco tempo, então eu estou passando bem rápido, mas eu acho que está dando para entender os principais drives de preço, né? Então, a gente tem três grandes blocos, né? A gente tem o mercado futuro, a bolsa propriamente dito, né? O basis e o câmbio. Então, cada uma desses componentes são impactados. Então, a bolsa, a oferta e demanda mundial, os estoques e os fluxos comerciais, o ambiente macro, especulação, como eu já coloquei lá nos primeiros slides. O basis, né? Então, a gente tem a oferta e demanda local, proximidade dos destinos, qualidade do produto, condições logísticas também, né? Então, assim, se você faz uma venda ex-works, né, que é na porta da sua usina, ou da sua indústria, ou da sua fazenda. Você faz uma venda, pode fazer uma venda FCA, que é até o terminal de embarque, uma venda FOB, que é dentro já do navio, uma venda CIF, que já é levando para o porto do comprador. Então, tudo isso também impacta, né, no basis. E o câmbio. Então, a economia mundial, geopolítica, economia local, fluxo financeiro, tudo que impacta o câmbio vai impactar também nos preços das commodities. Então, como que a gente gerencia tudo isso, né? A bolsa é hedge, então a gente tem ferramentas, seja diretas ou indiretas, de fazer o hedge. O basis, ele é fixado no contrato comercial, nem sempre você consegue gerenciar isso, mas geralmente ele também é um percentual bem menor da composição de preço, né? Então, o grosso, digamos assim, é o preço de bolsa. O hedge, o basis, ele aí tem um ajuste que pode ser muito pequeno, então ele tem uma dificuldade maior de ser travado, mas enfim, ele é menos relevante nesse negócio. E o câmbio, né? A gente, principalmente por ser um país muito exportador, tudo que a gente exporta e tem aí um compromisso de receber dólar no futuro, é importante a gente também fazer a gestão de risco, porque a gente realmente tem uma volatilidade muito grande, né? Então, o que a gente tem para fazer isso, né? São principalmente os derivativos, que são contratos financeiros que nos permitem essa transferência de risco, né, sem a necessidade dos recursos propriamente dito. Então, a gente tem o mercado futuro, né, que deriva do mercado à vista, o mercado de opções, que deriva do mercado futuro, e o mercado dos swaps, balcão, né, OTCs, que são instrumentos financeiros que se espelham em algum tipo de outro derivativo, geralmente no próprio mercado futuro ou opções. São instrumentos financeiros que você não tem que acessar diretamente a bolsa para utilizar dessa proteção de preço. Então, a função derivativa é negociar risco, né? Então, principais objetivos de negociar risco. Para que você negocia risco? Para hedge, então é para proteger mesmo uma atividade física, seja de produtor, seja de comprador de uma commodity. Para fazer arbitragem, né? Para fazer uma especulação entre mercados ou entre produtos, né? Então, realmente, você pode utilizar isso. E a especulação propriamente dito, que é buscar realmente só um ganho financeiro com aquela posição de mercado. Então é importante conhecer o funcionamento, a precificação e o risco, né, de cada um dessas possibilidades. Então, entrando no risco de mercado, né, o que é o risco, né? O risco é ter a frustração ou perda de um retorno previamente definido por movimentos adversos do mercado. Então, a gente pode ter mudança de preço de ativo, movimentação de taxa de juros, flutuação cambial, várias coisas que podem impactar esse risco de mercado. Aí tem o risco sistêmicos, né, que são riscos do mercado como um todo, e o risco específico, que é um risco inerente àquela empresa ou àquela indústria. E a gente tem outros riscos de crédito operacional e tudo mais, que não é foco aqui, mas é mais para entender que esse risco aqui é risco de preço realmente, que outros tipos de risco é uma gestão diferente. É importante a gente entender a volatilidade, vou passar bem rápido aqui, mas a volatilidade, ela é quão
forte o mercado varia num período de tempo. Então, a volatilidade, ela impacta demais porque a gente tem uma variação muito grande dos retornos ao longo do tempo. Não necessariamente essa volatilidade, esse risco maior, ela vai nos garantir um retorno maior no fim do dia, mas ela tem uma variação dessas possibilidades ao longo do período. Então, assim, é importante a gente ter esse preconceito, digamos assim, de ativos que têm maior volatilidade, maior risco, dão maior retorno. Isso não é verdade. Então, a gente tem vários estudos acadêmicos, inclusive, que mostram que, por exemplo, a Bovespa, os retornos da Bovespa não são necessariamente maiores que o retorno de uma renda fixa, por exemplo. Então, é claro que ela nos dá oportunidade de extrair retornos maiores, mas isso depende muito do time de entrada e saída. Não é uma garantia, um ativo mais arriscado não é garantia de um retorno maior. Então, aqui, ó, só para entender bem rapidamente, né? Então, coloquei dois ativos aqui. O retorno dos dois é 4% nesse ano, né? O retorno anual. Você falar um retorno anual, que é aquele que você olha, às vezes, no seu extrato de investimento, né? É 4, só que a volatilidade do azul aqui é 1,1% e do laranja é 4,1%. Então, o que que significa? Se você olhar o ano fechado, o calendário, os dois são 4%. Mas se no caso do ativo azul, né? Se você entrar em fevereiro e sair em agosto, você vai ganhar 1%, ao passo que no laranja, que ele é muito mais volátil, você pode conseguir 15%. E pegando outro corte aí, se você entrar em agosto e sair em novembro desse investimento, no azul seria zero, estaria no 0 a 0, e no laranja você perderia 10%. Então, assim, mesmo tendo um retorno anual, se você olhar cruamente só o retorno anual, dos dois é 4%. Mas se você olhar a volatilidade, você vai ver que a possibilidade de ganho ou perda em cada um deles é bem diferente. Então, passando agora para as opções, né? Então, assim, a opção é um contrato específico, né, que a gente nos dá o direito de o detentor de comprar ou vender um ativo num preço específico, e quem vende essa opção, ela vai ter uma obrigação de comprar ou vender um ativo num preço específico. A opção de compra são as calls e a de venda são as puts. O preço de exercício é o strike, né, que é o preço-alvo na expiração daquela opção. E o prêmio é o valor da opção. Então, é como se fosse um seguro, né? Então, quem compra uma opção tem um direito, paga um prêmio para isso e tem um risco limitado. O risco dele é só o prêmio que ele pagou. Já quem vende ou lança uma opção tem uma obrigação futura, né? Recebe um prêmio por isso e assume o risco do mercado. O ganho é limitado ao prêmio. Quem vendeu a opção vai sempre ganhar só o prêmio. Só que ela tem, o risco é ilimitado, porque o mercado pode caminhar completamente diferente e ela ter que exercer um prejuízo muito grande no fim. A analogia com seguro é bem simples, né? Então, quem vende um seguro de um carro a R$ 5.000 no ano, se o carro não tem sinistro nenhum, ele embolsa aqueles R$ 5.000. Mas se o carro dá PT e o carro custa 200 mil, ele vai perder 195 mil. É bem simples a analogia. Aqui a gente fala um pouquinho das opções do dinheiro, né? Que é a opção que realmente está no mesmo preço do mercado futuro daquele momento. A opção dentro do dinheiro, que é a opção que já começa sendo uma possibilidade de ser exercida, e a opção fora do dinheiro, quando o preço de exercício está acima do preço de mercado. Então, se um- voltando lá ao petróleo, né? Que a gente tem o petróleo $60 o barril. Uma opção dentro do dinheiro é que você faz uma opção de compra a $50. Essa opção já está dentro do dinheiro. Agora, se você tem uma opção de venda a $50, essa opção está fora do dinheiro. Porque, na teoria, se o mercado estiver lá a 60, você não vai vender a 50, você vai querer vender a 60, né? As opções, basicamente, a maioria dos mercados trabalham com opção europeia, e você só pode exercer ela no vencimento, mas você pode sair dela a qualquer momento, né? Simplesmente
comprando ou vendendo na direção contrária, e a opção americana pode ser exercida a qualquer momento. É uma opção um pouco mais difícil de a gente ver no mercado. Então, assim, se você compra uma opção de comprar um petróleo em março do ano que vem a $60, para você exercer essa opção, tem que esperar até março do ano que vem, para saber se realmente ela vai estar 50 ou 70. Você não consegue em janeiro já fazer a opção. Você, em janeiro, se você tem a opção de comprar a 60, por exemplo, e o mercado, em janeiro, o mercado de março está 80, ela já está $20 no dinheiro, certo? Então, essa opção ela já valorizou. Você consegue sair de janeiro fazendo um lucro, mas não necessariamente ela vai ter essa diferença de $20. A precificação das opções, ela é feita pelas gregas, né, que são algumas informações de volatilidade, tempo, e com o mercado, e as derivadas, né, da volatilidade, que a gente vê um pouco mais nas aulas propriamente dito, mas sim, as opções ela não têm uma linearidade, ela não valoriza ou desvaloriza de uma maneira idêntica ao ativo objeto. Então, resumindo, né, quem compra uma opção, uma call, está comprado lá na frente, e quem vende uma call está vendido. Quem compra uma put está vendido e quem vende uma put está comprado. Então, no fim do dia, se eu sou um produtor, olhando sempre na ótica de produtor, que é o básico aqui, né, para a gente. Se eu sou um produtor de açúcar e eu compro uma put, eu vou ter a opção de vender aquele meu açúcar naquele preço, né? Então, se eu compro uma put de 20 cents por libra, né, que é a cotação do açúcar, se o mercado lá na frente estiver a 18, eu vou ter a opção de vender a 20. Se o mercado tiver a 22, aquela put eu não vou exercer ela, né? Eu vou vender a 22, que é o mercado do momento, e meu resultado vai ser o 22 menos o que eu paguei, menos o prêmio que eu paguei daquela opção. Então, sempre você, como comprador, você vai ter o prêmio que você tem que pagar, e seu resultado é sempre a diferença entre o ativo objeto no momento versus o seu strike, menos o prêmio que você pagou. E quem vende a opção que tem o risco menos limitado, né? Então, se você, mesmo cenário, se você vendeu uma opção de compra do açúcar a 20 centavos lá na frente. Você vendeu isso por 50 centavos, por exemplo, né? 50 pontos. Se lá na frente o açúcar tiver 30 centavos, quem comprou a opção vai poder comprar esse açúcar de você a 20, certo? Então você vai ter todo o prejuízo de comprar no mercado a 30 e vender para quem você vendeu a opção a 20. Então você vai ter um prejuízo aí de 10 centavos. Claro, você teve os 50 de que você arrecadou do prêmio. Então seu prejuízo líquido é 9,5. Mas se esse açúcar dobrar de preço, o seu prejuízo realmente ele pode ser muito grande. É, Vamos lá que o tempo está passando. Aí as operações de balcão, né, que são operações que são contratos oferecidos por instituição financeira, essa pode ser contratos plain vanilla, que a gente fala que são contratos mais básicos, né, que são swaps e opções padrão, igual tem na bolsa. Então, assim, é muito normal isso no agro, né? Não são todas as empresas que acessam diretamente a bolsa, por ter uma dificuldade operacional maior, por ter questão de margem inicial, chamada de margem, ajuste diário de margem. Então, se você faz um contrato com uma instituição financeira, como a NDF, por exemplo, de açúcar, de soja, qualquer que seja, com um banco que tem essa opção, você trava o seu preço, faz a liquidação financeira lá na frente, sem necessariamente ter todo esse operacional mais complexo de bolsa, né? Porque, assim, é uma questão muito importante, a questão de chamada de margem, porque se tem uma variação muito grande de mercado, a chamada de margem pode comprometer
o capital de giro de uma empresa de uma maneira muito pesada, porque todo aquele ajuste você fez uma venda ou compra para um produto para daqui a um ano, né? E esse produto, um mês depois, ele dobra de preço, você pode ter que fazer uma chamada de margem e deixar essa margem lá por muito tempo até o vencimento da operação. Não é incomum é, empresas ter que sair de posição porque não está suportando a chamada de margem que aquela posição impõe. E aí, essas operações de balcão também têm possibilidade de trazer coisas diferentes, que a gente fala que são opções exóticas, né? Então, a gente tem acumuladores com precificação diária, a gente tem opções ou swaps que têm barreiras. Então, assim, eu vou fazer uma venda do petróleo a $80. Mas para essa venda acontecer, o petróleo tem que bater a 90 em algum momento. Ou eu faço uma venda se petróleo é $80, mas se em algum momento esse petróleo, a cotação chegar nos 50, essa venda não vai existir mais. Então tem algumas coisas diferentes que essas instituições financeiras podem colocar nesses contratos para deixar diferente e ter funcionamentos diferentes. Então, a gente tem que ficar tem que entender muito bem esse tipo de contrato. E o câmbio, né, que, como eu falei, é super importante, ainda mais para a gente que é exportador, né? A gente pode travar o câmbio numa visão mais de fluxo de caixa, né? Então, assim, se a gente tem uma perspectiva ou já travou preços, né, de commodities para o futuro. Então, já tem o preço do meu açúcar em dólar para o ano que vem. Eu já sei quanto de dólar vai entrar no meu caixa. Eu consigo já fazer uma projeção de fluxo de caixa e ver daqueles dólares quanto eu já tenho interesse em travar o preço. Isso é bem interessante, porque o Brasil geralmente tem uma curva, um carrego cambial muito bom. Hoje, não está tão bom, né? Porque o juro nos Estados Unidos tá alto também. Então, esse carrego cambial é mais ou menos a nossa curva de juros menos a curva de juros americana. Então, já foi melhor, mas é uma estratégia interessante. Também tem a opção de câmbio futuro, propriamente dito, né? Então, a NDF, como eu falei, é ajuste financeiro. O câmbio futuro é realmente travar o câmbio mesmo. Então, eu vendo para um banco X $1 milhão para dezembro a, sei lá, 5,40. Chega em dezembro, eu realmente deposito $1 milhão para o banco, ele vai me depositar 5.400.000 reais. No caso de uma NDF, é só a diferença. Então, a mesma coisa, a mesma operação de NDF. Se tem eu faço uma NDF de R$ 1 milhão para dezembro a 5,40. Se lá na frente a cotação está 5,50, por exemplo, vai ter só esse 1 milhão versus esses 10 centavos, dá 100 mil, e o comprador ou vendedor, um vai pagar 100 mil, o outro vai receber 100 mil. Então, tem só o ajuste financeiro, não tem o depósito do valor total da operação. Então, também já tem a possibilidade de travar o preço direto em reais. Então, isso é uma operação de balcão, né, que tanto trades quanto o banco dá. É o preço da commodity diretamente real. Então, isso é bastante utilizado também. E aí a gente já sabe exatamente quanto em reais a gente vai receber por aquele produto. Bom, bem no horário, né? São 9 horas. A gente chega no slide final e eu acho que mais importante, né? Como que a gente coloca esse mundo de coisas que eu falei numa gestão de risco, né? Então, como que a gente vai trabalhar? De novo, até peço desculpa aí pela velocidade, a gente não conseguiu entrar nos conceitos, mas realmente, a gente tem bastante conceito, né, de como montar os cenários, como atingir nossos objetivos e como fazer o hedge. Então, assim, o primeiro ponto é os cenários, né? A gente tem que entender os fundamentos do mercado. Tudo aquilo que eu comentei rapidamente, né? Onde são os países produtores? Quais são os países exportadores? Quais são os países
compradores, onde estão os estoques mundiais, quais são os fluxos comerciais, quais são os custos de produção. Isso é importantíssimo, porque, como eu coloquei no primeiro slide, a função do preço é trazer toda essa informação para precificar e para buscar um equilíbrio no mercado. A gente sabe que essa questão de equilíbrio é muito teórico e muito fácil de falar, né? Mas na prática a gente tem muitas coisas que impactam os preços, né? Principalmente no curtíssimo prazo. Mas quando a gente olha mais no longo prazo, é normal que o preço traga para essa lógica do fundamento. Então, assim, pegando um exemplo claro, vamos supor, a gente precisa de 100 milhões de toneladas de açúcar para suprir o mundo. Legal, beleza. O Brasil produz 50 e o custo do Brasil é 17 cents, certo? A Índia produz mais 30 e o custo da Índia é 20 cents. E aí a Tailândia produz mais 20 e o custo da Tailândia é 21 cents. Então, qual que é a função do preço nesse caso? Falando só em produção, é chegar no 21 para garantir que todos os produtores brasileiros produzam, todos os indianos produzam e todos os tailandeses produzam. Porque o mundo precisa daquelas 100 milhões de toneladas. Ah, mas aí tem o cara da Europa que custa 23. O preço de mercado ele pode ficar abaixo desse custo de produção. Porque, teoricamente, a gente não precisa trigar essa origem, certo? É claro que não é tão simples assim. Os fluxos são diferentes, a gente tem barreira, tem tudo isso. Mas, assim, no fim do dia, o preço ele tem que casar com a oferta do físico propriamente dito. Tem que ter uma lógica. Então, por exemplo, se o Brasil custa 17 e o preço está 18, e você precisa do açúcar indiano e tailandês, a chance desse preço subir para buscar esse açúcar tailandês e indiano é muito maior do que ele cair abaixo do custo de produção brasileiro. De novo, a gente tem uma variação muito grande, o clima impacta demais, então a gente já viu preços de commodities ficar abaixo do custo de produção de todos os países, né, até dos mais eficientes, mas a função do preço é importante nisso e a gente tem que entender isso. Então, é uma vantagem até do Brasil, né? Porque o Brasil é o produtor mais eficiente de quase todas as commodities que ele produz e exporta. Então, geralmente, a gente tem um custo de produção menor. Então, é muito difícil que o preço daquele produto fique abaixo do custo de produção brasileiro por muito tempo. Mas, de novo, tem várias questões climáticas, chuva, investimentos, super safras, que é independente do custo, né? Então tem muita coisa que a gente tem que olhar. Então a gente tem que olhar entender todos esses pontos. A simetria e precificação dos riscos é muito importante, porque tudo bem se eu passar uns minutinhos, né, professor? É rapidinho. A simetria e precificação dos riscos é importante, porque no passado, né, a gente que tem um pouquinho mais de tempo no mercado, a gente viu trades, empresas que eram globais ganhar muito dinheiro por assimetria de informação, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de saber como é que ia a safra na Europa, o que está acontecendo. Hoje não, hoje a informação ela é muito transparente e rica no mundo inteiro. É claro que, por exemplo, eu que trabalho com açúcar, a gente nunca consegue saber direito a safra indiana, né? É muito interessante, cada hora é um número e nenhum é verdade. Mas, assim, no geral, a gente tem essa informação. Então, a informação é commodity, mas, assim, entender qual é o impacto de variação dela e, principalmente, as expectativas futuras, quais estão precificadas ou não. Então, por exemplo, aí tem uma safra pequena de soja no Brasil, só que a perspectiva da safra que vem é ser muito maior e ter uma oferta muito maior. Então, o preço do ano que vem deve cair. Ok, a gente está passando, agora a gente está caindo em quantos por cento a safra? Quanto disso realmente já está precificado, né? Porque você tem uma expectativa, ela é precificado uma parte, mas na hora da realidade, a precificação muda. Então, a gente entender tudo isso, né? E a assimetria de risco é importante, como eu coloquei. Se o preço já está muito baixo, está muito próximo do custo de produção do produtor mais eficiente, a chance dele ficar por ali por muito tempo não é muito grande. É muito mais provável que ele suba do que ele vá cair abraço do custo de produção de todos os produtores.
A volatilidade, como eu falei, tem mercados que são muito voláteis, né? A gente tem café, cacau com uma volatilidade muito grande. Já a soja, não menos, não que não seja volátil, mas comparativamente é um mercado muito mais estável. A gente tem que entender isso, né? Cada commodity tem características diferentes. E essa parte de indicadores técnicos do mercado futuro também é importante. E esse cenário é isso, é gestão diária, né? Então a gente tem desde empresas que tem um departamento de inteligência comercial, desculpa, inteligência de mercado muito grande, com agrônomos e pessoas em vários pontos, e tem um trabalho bem focado nisso, ou às vezes é o próprio produtor ali que tem 20, 30 hectares ali aqui no interior e planta soja, mas ele está ligando, ele está conversando na cooperativa, ele está conversando com o vizinho, ele está lendo notícia no Globo Rural, ele está vendo o que está acontecendo. Então, assim, é importante a gente estar sempre ligado para entender o que está acontecendo no mercado. Desde das empresas mais sofisticadas até os agentes mais simples, mas é importante a gente estar ligado e estar entendendo o que está acontecendo. Essa questão dos objetivos, que eu acho que é a questão mais sensível e mais difícil, né? A gente tem que ter objetivo claro. Então, a gente tem que determinar o objetivo de precificação de exposição cambial, seja em percentual de fixação por prazo, seja por margem, seja por preço. Então, o pequeno produtor de soja, ele pode ter uma estratégia por prazo. Então, assim, a hora que ele vai comprar os insumos, 30% dele ele já trava. Ah, esse cara ele vai ter bolsa, ele vai trabalhar na Bolsa de Chicago? Não. Essa fixação pode ser um barter. Ele vai lá numa empresa de venda de insumos, ele pega 30% da receita que ele estima e vai fazer um barter e garantir os insumos para a colheita daquele ano. Então, a, na hora do plantio, ele já tem uma expectativa de como que vai estar o solo, plantou bem, estava chovendo na hora, tal. Ele já tem uma outra expectativa, ele já vai lá e trava mais 30%, seja na cooperativa, seja com quem ele pode fazer esse negócio. E deixa lá mais 30, 40% para depois que ele colher, para ele, digamos assim, especular, porque ele já, digamos, esses 60%, 70% que ele travou, ele já garantiu os insumos dele, já garantiu o financiamento, já garantiu o básico, né? Pode também ser por margem. A gente vê isso mais atualmente no mercado de açúcar, a gente vê cada vez mais isso. Então, o produto, o açúcar está pagando bem, deve continuar pagando bem, porque mesmo com todas essas variações, como eu coloquei, hoje, no passado, o açúcar sofreu mais por ter muito subsídio indiano, algumas coisas que já não estão mais na mesa desde 2021 praticamente. Então, a gente tende a sempre ganhar dinheiro porque é o produtor mais eficiente, né? Então, conforme a margem EBITDA da empresa está 30% com aquele preço, é claro que você vai ter uma projeção de margem, seus custos também vão aumentar, mas chegou a 30%, você vai lá e trava 20% da sua produção. Chegou a 40%, você vai lá e trava mais 20%, e por aí vai, né? Pode ser por preço absoluto também. A saca chegou a R$ 130, então eu vou travar 30% da minha produção. Chegou a R$ 140, vou fazer mais. Então a gente tem que ter objetivos claros. Tem outras métricas, né, que são importantes, o VAR, que é o Value at Risk, testes de estresse, outras ferramentas de mensuração. O VAR é muito mais utilizado para trading, para quem faz operação de compra e venda, então até para uma revenda de defensivo que pega soja e vai pagar depois a BASF, a Syngenta, a Monsanto. Então, assim, que faz algum tipo de operação de compra e venda, é importante essa métrica, mas não é tão útil assim para o produtor. E é importante também criar governança para essa gestão de risco, né? Então, tem que ter a política de risco de mercado, tem que ter informação clara. Se a empresa for uma empresa de grande porte, tem que ter um middle office, ou que seja ali dentro da controladoria, alguém que faça essa gestão dos números do comercial. É importante para trazer clareza e transparência para todo mundo. E mais importante, a política de risco, né? A política de risco é importante ter a função de cada
de cada agente ali, né? Então, você vai ter o conselho de administração que vai determinar a estratégia macro da empresa. Você pode ter um comitê de risco de mercado que vai traçar a estratégia para aquele ano baseado na política, né? E você vai ter ali os profissionais, seja do próprio comercial, ou seja, de uma área de trade só financeiro, que vai travar essas posições de bolsa, que vai entrar nessas posições e vai gerenciar essa posição. Então, é importante você ter essa política com todos os guidelines necessários para que a empresa atinja um objetivo claro. Assim, que o fato é o seguinte: você tendo uma boa gestão e você construir preços médios ao longo do tempo, vai te garantir a você ter um preço rentável. É, se o mercado estourar e o preço subir demais, talvez você vai estar abaixo do mercado, ok. Mas se o mercado for lá embaixo, cair demais, se tiver uma grande oferta e o preço derreter, você também vai estar acima. Então, essas políticas elas tendem a trazer uma previsibilidade para um mercado que é muito imprevisível. Então, você não fazer nada, esperar para vender 100% da sua produção em um único momento no ano inteiro, é muito arriscado. E, de novo, por isso que eu falo, vai garantir uma rentabilidade, né? Porque como a gente, no Brasil, a gente tem esse luxo, né, de ser um produtor muito eficiente, né? A tendência é que o mercado nos dê sempre a oportunidade de ter um retorno positivo. Pode ser uma margem muito mais apertada, pode ser uma margem maior, mas no ciclo de commodities que a gente tem, aí depende da commodity, 5, 10 anos de preços altos e baixos, a gente geralmente tem um resultado positivo. Diferente de um produtor europeu, por exemplo, que tem custos muito maiores e só sobrevive por ter subsídio ou por ter um mercado protegido. Ele não sobrevive por ter uma produção eficiente. Então, essa gestão de risco, ela nos garante tudo isso. E o terceiro passo é as ferramentas de hedge, né? Que ferramenta de hedge utilizar? Então é importante você entender, né, o funcionamento de fixação de preço, entender onde você pode, acessar isso. Então, um exportador de açúcar, né, ele pode acessar diretamente a bolsa, ele pode fazer esse hedge, fazer essa fixação direto com as trades, né? Então, o cara que vende aí para Alvean, Suquidem, ADM, Cargill, Bung, EDFMan, esses grandes players, esses grandes compradores mundiais, dá essa possibilidade dos produtores travar preços com eles e também pode acessar o mercado financeiro, né, essas operações de balcão. Então, assim, hoje em dia, no passado era mais alguns bancos que eram focados nisso, como Macquarie, o próprio Banco Cargill, é, é, Marex, Headpoint, várias empresas que estão tradicionais, Olam, né, nesse setor, mas hoje não, hoje está o BBA, hoje Santander, hoje Banco ABC, hoje Banco Votorantim, todos esses bancos têm produtos para travar preços do agro. Então, uma empresa menor que seja já consegue ter acesso ao banco. E o pequeno produtor tem outras possibilidades. Ele tem a cooperativa que dá preço para ele, não precisa entender nada disso, de margem, de opção, mas assim, a cooperativa já tem lá uma tesouraria que está dando um preço baseado em tudo isso que a gente está falando. O próprio barter, que às vezes a revenda ou as empresas como BASF, Syngenta, Monsanto oferecem. Então, tem maneira de travar preço mesmo o produtor mais simples que não tem acesso ao mercado financeiro. Sempre importante diversificar as soluções, né? Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Esse é o básico de gestão de risco, né? E tem a possibilidade de agregar valor no negócio, né? Então, a gente tem oportunidades de arbitragem, então a gente tem lá o preço da soja em grãos na bolsa está X, o preço do farelo ou do óleo está X mais Y, e eu tenho uma capacidade, o meu custo de produção de esmagar a soja e produzir o óleo, ele é menor do que esse Y. Então, eu tenho uma possibilidade de comprar lá o grão e vender o óleo e a minha operação vai ser rentável. Eu posso arbitrar entre
entre açúcar e etanol na cana-de-açúcar. Eu posso fazer o carrego ou as operações de spread, né, que é interessante, a gente estuda isso bastante no curso, comprar o produto agora, entregar lá na frente, se o seu custo de carrego, o seu custo de armazenagem, o custo financeiro compensa isso, ou se você está tomando uma posição mesmo, entendendo que o mercado lá na frente vai mudar, e a própria estratégia de opção. Então, um produtor, às vezes ele não quer travar, né? Ele acha que o preço lá na frente tá bom, né? Mas ele acha que o preço pode subir. Então eu não quero travar o meu preço, mas então eu vou lá e compro uma put, né? Compro uma opção de vender. Então, se o mercado sobe, essa opção vira pó, eu perdi aquele seguro, mas eu vendi mais alto. Se o mercado caiu, que não era a minha visão, né? Por isso que eu comprei a put, eu não fixei, o mercado cai, mas aí eu tenho aquela opção de vender naquele preço mínimo. Então, tem muito tipo de estratégia que a gente pode agregar, né? E disciplina e velocidade na execução das operações. Acho que a disciplina é o básico, né? Então, assim, o que está determinado na política e a estratégia que é traçada tem que ser cumprida, né? E ser rápido na execução, porque o mercado muda muito rápido. A gente vê aí o câmbio sobe para 5,70, o Banco Central já entra fazendo operação de swap, o câmbio já cai para 5,60 na hora. Então, se a gente não vendeu naquele 5,70, não pega mais por um tempo. Então, tem que ter uma execução muito focada. É basicamente isso, né? Então, acho que eu gosto sempre dessa frase, né? Que a gente tem um livro que é um dos clássicos do setor, né? Da lógica do cisne negro, né? Que hoje em dia são raros, mas acontecem com frequência, né? Então, o que a gente está vendo tudo aí, a questão climática, tudo isso, a gente tem o imponderável, o imprevisto está cada vez mais comum no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que aproveitar esse ferramental todo para ter uma boa gestão de risco de mercado e garantir a rentabilidade e a continuidade das empresas e das operações. Então é basicamente isso, pessoal. Assim, mais uma vez eu peço desculpa, porque eu entendo que foi bem rápido, mas eu quis passar por todos esses conceitos e eu acho que dá uma ideia geral de tudo, todo esse ferramental e quão complexo né, essa gestão, mas se você for bem organizado e bem disciplinado, é uma gestão que dá para ser feita e que garante muitos bons resultados para as companhias. É basicamente isso, passei um pouquinho, mas quem tiver aí alguma pergunta, alguma coisa, eu ainda estou disponível para ficar mais alguns minutos. Perfeito. Pessoal, abrimos agora as perguntas aí, professor Rafael. O teu microfone está fechado, Cléo? Deixa eu pedir para o Luiz. Você consegue abrir o microfone do Cléo? Tá liberado. Está liberado aí, Cléo. Deve ser o teu microfone está fechado agora aí. Aí. Agora sim. Boa noite, professores, boa noite, colegas. Minha pergunta é bem prática, vem de encontro a essa última parte que o senhor falou ali sobre o financiamento do agro. Eu acompanhei essa última semana uma notícia e depois fui de atrás e vi que o caso é bem recorrente, referente aos CRAs, que na verdade são os certificados recebíveis do agro, né, do agronegócio que foi emitido por um determinado produtor, ele não conseguiu honrar com o título e foram executar e a justiça indeferiu o pedido. A minha questão é o seguinte: isso ali não tem o potencial de minar o próprio financiamento do agro com esse tipo de situação e, de repente, quanto ao risco sistêmico de futuras, porque na verdade os CRAs eles estão nos fiagros e estão em outros títulos que acabaram sendo negociados. Essas duas questões, né? Eu queria, o que vocês veem dessa perspectiva? Eu acho que se a questão dos CRAs, né, nos últimos, talvez 5 anos, cresceu de uma maneira exacerbada, né? Então a gente vê até assim, a gente que conhece bem o setor, né? A gente vê até CRAs de empresas que têm uma alavancagem
muito grande sendo vendidos para pessoas físicas, né? Alguns casos que você deveria ser investidores qualificados, fundos, mas outras pessoas que às vezes não deveriam ter acesso. Então, a gente tem essa falha no nosso sistema financeiro, né? Que a própria CVM está tentando regular, né, esses próprios influencers, né, não só para o agro, mas para todo, que fala, coloca seus ativos em tal fundo, né, e você acha que está fazendo um bom negócio, mas na verdade o investidor não tem noção do risco que ele está entrando. Mas, assim, focando na questão de formação de preço, o grande ponto é assim, se você tem um acesso é, amplo a financiamento a custo baixo, então aquele tipo aquela commodity ou ela tende a ter um investimento maior, uma área de plantio maior e uma expansão maior. Então, assim, eu entendo a sua pergunta um pouco mais complexa, né? Mas, assim, resumindo ela, sendo bem direto, nos impacta aos preços das commodities propriamente dito. Se você tem acesso a financiamento farto num custo mais baixo, ele tende a ser um impacto para diminuir os preços. Você vai aumentar a produção e o seu próprio custo financeiro também cai. Obviamente, o cenário é o contrário, né? Se você tem uma dificuldade de acesso, uma taxa de juros muito alta, que a gente viu há pouco tempo a 12, agora caiu um pouco, mas continua alto. Hoje no Brasil, né, o dinheiro barato é caro, né? Então, se você pegar hoje um dinheiro baratíssimo, CDI mais 3%, você está falando em quase 15%, com todos os custos all-in ali, né? Então, é caro. Então, essa dificuldade de financiamento vai impactar e vai deixar o custo e, consequentemente, impacta nos preços das commodities. Então, é basicamente isso. Agora, o que vai acontecer com a segurança jurídica dos CRAs? Isso daí é uma pergunta que é bem mais complexa, ainda mais no Brasil, né? Que até o passado é incerto com o nosso judiciário, né? Acho que eu já passei muito tempo, acho que o pessoal já está querendo. Não, tem vários aqui falando que não tem pergunta, que foi muito boa. Ah, A legal, vamos ver então. apresentação depois é enviada para vocês, viu, pessoal? A secretaria tem o e-mail de vocês e ela vai enviar pelo e-mail. Tem várias perguntas sobre isso aqui no Ah, chat. legal, É só elogiar, muito boa palestra, Rafael. Excelente, obrigado, professor. Parabéns, Rafael. legal. Bem, acredito que não temos mais perguntas, então, Rafael. Bem, Ok, muito obrigado aí pelo tempo de todos. Obrigado aí, Paulo, mais uma vez pela oportunidade e, e boa noite a todos. boa noite, Rafael. Pessoal, e não se esqueça, hein? 11 de setembro temos outro encontro. Nós vamos ter a segunda palestra, que é Controvérsias e Perspectivas da Tributação no Agronegócio para Empresas Exportadoras. Um tema relevante, igual esse tema do Rafael, muito bacana. Rafael, obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, pela excelente aula, tá? E quem tiver a oportunidade depois de assistir como aluno, vai ver em detalhes tudo isso que você apresentou. Então, vai ser um ganho para a carreira de todos aí. Com certeza. Um Vai, um abraço, pessoal. Boa abraço. Um noite. abraço, pessoal. Obrigado, Luiz, está aí no suporte. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite, até mais.